Oi, meus amores, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu decidi fazer esse vídeo porque eu quero conversar com vocês algumas coisas que Deus tem ministrado muito ao meu coração. A minha voz ainda está de taquara rachada, como vocês sabem, eu andei passando por uma gripe muito forte, ainda estou me recuperando, mas graças ao Senhor e graças às orações de pessoas amadas, eu estou muito melhor, eu e a minha família toda. Mas eu não posso deixar de falar com vocês sobre esse assunto, sobre isso que Deus tem conversado comigo durante todos esses dias, que eu fui obrigada a parar e escutar Ele, porque quando a gente está doente, quando a gente está passando por dificuldade, uma das coisas que a gente faz como cristão é se apegar cada vez mais a Deus. Pelo menos isso deveria ser o correto com todas as pessoas, né? Então, assim, o que eu vim trazer para vocês hoje? Que essa minha enfermidade, Deus me mostrou que na nossa limitação como ser humano, às vezes a gente quer fazer as coisas com a força do nosso próprio braço. E quando a gente se pega numa situação aonde nós não temos o que fazer, como no caso de uma doença, né? No caso de um vírus que foge do nosso controle, que por mais que a gente esteja tomando as medidas, né, necessárias, tomando os remédios, a gente ainda assim permanece prostrado, permanece, né, de uma maneira que a gente não tem controle da situação. A única coisa que nós temos é se apegar com Deus e entender que Ele é poderoso para fazer da melhor forma possível, seja com relação a uma cura, seja com relação a uma crise financeira, seja com relação a um problema familiar, né, a uma crise no casamento, independente da situação que você esteja vivendo hoje. Eu quero dizer para você o seguinte: coloca na mão do Senhor todas as suas dificuldades, todas as suas limitações, todas as suas lamentações, os seus medos, que Deus, Ele é muito poderoso para fazer. E a gente quer limitar Deus ao que nós somos na nossa humanidade. E nós não podemos fazer isso. A partir do momento que a gente limita Deus, que a gente coloca Deus no mesmo patamar que um ser humano, a gente deixa de receber as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. O que eu quero dizer com isso? Hoje eu estava escutando uma pregação do pastor Luciano Subirá. Se você não o segue, eu aconselho que você siga. É um pastor fantástico, que fala com todo embasamento bíblico. Ele é incrível, sério. E ele estava falando justamente sobre isso. O quanto que nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. Porque nós comparamos Deus a pessoas, a coisas, a outros deuses, né? Eu não sei qual que é a tua religião, não sei como é a sua fé, mas nada disso se compara àquele que tudo criou. Existem versículos na Bíblia que diz que Deus fez o mundo, que as águas dos mares Ele pegou com as próprias mãos. Então, que Deus é esse tão grande, que tudo que a gente consegue ver, que é infinito aos nossos olhos humanos, Ele pega com as próprias mãos. Então, não limite o poder que Deus tem de mudar a sua vida. Eu não sei se você já tem um propósito, se Deus já derramou sobre a sua vida alguma palavra profética, algum propósito de vida. Se Ele derramou, eu peço que você creia nesse propósito da sua vida até o último dia, até o último suspiro seu, né? Se assim for necessário. Não caia na ignorância de achar que Deus não vai cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que Ele promete para mim e para você. Sabe, e eu falo isso com tanto amor dentro do meu coração para você, porque isso tudo foram ensinamentos que Deus me trouxe, por processos que eu precisei passar, por condições que eu precisei viver para estar aqui. Eu já fui
totalmente quebrada para poder ser restaurada. Então, como eu não quero que vocês vivam o que eu vivi, por falta de conhecimento de quem Deus é por isso que eu estou conversando com vocês hoje a respeito desse assunto. Se você ainda não tem um propósito de vida, se você não sabe o que você está fazendo nessa terra e qual é o seu propósito, eu peço sinceramente que você vá buscar no único que pode te dizer qual é o seu propósito, que é Deus. Eu não vou poder te dizer isso, a sua mãe, o seu marido, ninguém vai poder falar, porque quando Deus fala com a gente, Ele fala com a gente em específico, no nosso secreto, sabe? Então, é a mesma coisa de uma pessoa vir falar pra mim assim, Ângela, eu acho que você deve fazer isso, sendo que Deus falou pra eu fazer outra coisa. E aí eu vou e escuto o que aquela pessoa tá falando pra eu fazer. Eu vou quebrar a minha cara, eu vou demorar mais tempo pra chegar no meu propósito. Porque sempre que você desacredita no que Deus falou para a sua vida, lançou sobre a sua vida, você fica ali andando no deserto, assim como o povo de Israel ficou. Era para eles terem ficado 40 dias, eles ficaram 40 anos, porque eles não acreditaram no que Deus tinha para a vida deles, porque eles eram pessoas extremamente reclamonas, sabe? Outra coisa que eu aprendi na minha vida, parar de reclamar. Quando você para de reclamar da tua vida e você começa a agradecer pelo que você tem, pelo que você não tem. Gente, esse sentimento de gratidão faz com que as coisas comecem a se transformar ao seu redor. E você pode ter certeza que toda vez que você agradece, Deus fica tão feliz por isso, não porque Ele precisa do seu agradecimento, porque Deus não precisa de nada da gente. Muito pelo contrário, quem precisa de Deus somos nós. Porque se eu não tenho Deus, eu não sou absolutamente nada. Se você não conhece a Deus, desculpa te falar, mas eu preciso falar isso. Você não é absolutamente nada. Porque a gente, sem conhecer quem nos criou, quem nos fez, para que estamos aqui, a nossa vida fica vazia, a nossa vida fica sem sentido. E eu sei que tem tanta gente que passa nessa vida sem descobrir o seu propósito de vida, e isso é tão triste, é tão deprimente, e nós temos tudo isso à nossa disposição. Basta que a gente busque, basta que a gente vá procurar por Deus, que a gente vá ansiar pela presença de Deus, que Ele vai derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida as graças, porque nós não recebemos, porque nós não pedimos, e quando pedimos, ainda pedimos mal. Então a gente tem que pedir para que Deus transforme os nossos corações, para que as nossas vontades sejam a vontade dEle. Não pedir para que Deus faça o que eu quero. E se Deus não fizer, a gente fica com birra, a gente já não confia mais em Deus, a gente já não vai mais ler a Bíblia ou vai à igreja, porque Deus não fez o que nós queríamos. Quando na verdade, se você fazer essa oração e falar para Deus, Senhor, que todas as minhas vontades, os meus desejos, que todos os meus sonhos venham de encontro com o teu sonho. E se não for igual, Pai, que o Senhor me transforme, que o Senhor cuide do meu coração para que a minha vontade seja a tua e eu consiga realizar a tua vontade na minha vida. Gente, não tem como Deus não escutar uma oração dessa. Ele vai concordar com você e Ele vai começar a transformar as coisas para que as coisas aconteçam. Então, se você está com dificuldade, se você está passando por alguma dificuldade na sua vida, se você está com enfermidade, está com problema financeiro, no seu casamento, com seus filhos, seja lá qual for o seu problema, começa a ter intimidade com Deus, começa a tirar um tempo para falar com Ele. Eu sei que eu estou falando aqui com profissionais da área da saúde. Eu sei qual é o meu propósito de vida, que é levar saúde humanizada, para que vocês conheçam a verdadeira saúde humanizada. Mas eu não posso
te ensinar a ser uma profissional da área da saúde ou um profissional da área da saúde se você não tiver a clareza de quem é Deus na sua vida e o que Ele tem para você. Humanizar atendimento vai muito além de você só realizar tratamentos bem feitos ou ter um ambiente agradável. Tratamento humanizado, gente, eu falo para vocês que é você olhar o paciente de forma integral. É você olhar para cada pessoa que chega para você e querer que aquela vida seja salva, seja liberta, seja restaurada em todos os sentidos da palavra. É muito mais do que só realizar um procedimento na área da saúde. É você ter empatia. É você se colocar no lugar do outro e entender que a vida daquela pessoa está nas suas mãos, que Deus confiou aquela pessoa nas suas mãos. Porque eu creio que você não está na área da saúde à toa, assim como eu não estou na área da saúde à toa. Hoje eu fiz uma oração a Deus. Falei, Senhor, eu não entrei para a área da saúde por um acaso. Eu sei que os seus planos estão se cumprindo na minha vida. E eu quero que o Senhor derrame sobre a minha vida, Pai, a unção de cura, a unção de restauração, para que eu possa realizar isso e ensinar isso para as pessoas que estão me seguindo, para as pessoas que querem realmente curar vidas através da saúde humanizada. E eu tenho certeza que Deus vai realizar, vai transbordar isso sobre a minha vida. Porque Ele sabe o que está dentro do meu coração. E eu sei o que Ele me prometeu. Então, esse vídeo foi para te dizer que você não precisa caminhar sozinha. Que você não precisa caminhar sozinho. Que Deus está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Deus que tudo pode e que tudo faz em amor por cada um de nós. Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Você acha que Ele não quer te entregar bênçãos dessa terra? É claro que Ele quer. É claro que Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas isso precisa estar ligado ao propósito dele. A gente precisa entender que as nossas petições e os nossos desejos precisam estar alinhados com os desejos de Deus. Só assim é que a gente vai começar a ver as coisas mudar. Mas não pense você que quando as coisas começarem a mudar, vai ser fácil. Não vai. Porque você precisa ser transformada. Você precisa ser transformado. Deus vai mudar as coisas dentro de você para que você possa cumprir o seu propósito da melhor maneira possível. Gente, quando eu falo que eu fui quebrada por Deus, é sério. Eu fui quebrada em todos os sentidos. Eu falo que eu não sabia que tinha tanta coisa ruim dentro de mim. Eu não sabia que eu precisava ser limpa de tanta sujeira que estava aqui dentro de mim. Mas hoje eu posso dizer para você que Deus é tão misericordioso que Ele me trouxe até aqui para dizer para você que assim como Ele tem feito na minha vida, restaurado a minha vida em todos os sentidos da palavra, Ele pode fazer isso por você também. Então, se permita ser mudada, ser mudado pelo único Deus que existe e que vai existir. O único Deus vivo, capaz de se fazer cumprir na minha e na sua vida o que Ele planejou desde o ventre das nossas mães, quando nós éramos uma massa sem forma nenhuma. Eu espero que esse vídeo tenha tocado no seu coração, que a partir de hoje você tenha mais vontade de buscar a Deus, porque eu sei que o que eu falei aqui não saiu de mim,
mas do Espírito Santo que habita dentro de mim. Porque essa foi a minha oração antes de fazer esse vídeo. E eu sei que a palavra de Deus é viva. Se você não me escuta, não tem problema. Se você não acredita no que eu estou falando para você, não tem problema. Vá você buscar. Vá você ler uma Bíblia. Vá você pedir o direcionamento de Deus. Porque tantas vezes eu falei isso para Deus. Eu falei, Senhor, eu posso ir na igreja. Eu posso receber uma palavra de um pastor, de um padre, né, de alguém, de algum irmão. Mas o Senhor também pode falar comigo. Então confirma. Tudo que for falado no altar, tudo que for falado pela boca de um irmão, que o Senhor venha confirmar no meu secreto, para que eu não tenha dúvidas de que é o Senhor. Porque o ser humano, ele pode errar. O ser humano, ele pode confundir emoções com profecias, mas Deus não erra. E se você tiver essa intimidade com Deus, se você buscar nele o que ele quer para você, ele vai se revelar. Tenha certeza disso. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Até outros insights, outras coisas que Deus tem conversado comigo e que Ele tem pedido para que eu compartilhe com vocês. Um grande beijo. Fique com Deus, se Ele permitir.